O primeiro censo demográfico do Brasil foi realizado ainda na época do Império, em 1872. O propósito era trazer um panorama sobre o quantitativo de brasileiros que ainda não existia. O Império queria ter noção da quantidade de pessoas, as faixas etárias, né, para conhecer um pouco a realidade do Brasil daquela época, né? A gente tem que lembrar, né, que em 1872 o Brasil era um país de dimensões continentais como é hoje, mas ainda muito difícil do acesso, né? A mobilidade era muito precária, os meios de comunicação, né? As formas de contágio também muito precária. Existiam muitas populações indígenas isoladas, populações rurais também muito distantes. Haviam nessa época também muitos agrupamentos quilombolas completamente isolados, então esses grupos seguramente não foram computados nesse primeiro censo, né? Os censos seguintes foram realizados em 1890, 1900 e 1920. Com a criação do IBGE em 1936, o Brasil entrou em uma nova era para os censos, que passaram a ser organizados de forma regular e sistemática a cada 10 anos. O primeiro censo, na década de 40, levantou que no período 53% da população brasileira tinha 19 anos ou menos. O estudo também traçou um cenário sobre políticas públicas a serem adotadas no período. O censo de 1940 que o IBGE elabora é o censo mais completo, porque ele vai, de fato, ampliar a questão não só para a contagem populacional, mas também para condições de vida da população. Insere-se em 40 um aspecto da estatística muito importante, que é a amostragem, né? Você projeta, do ponto de vista matemático, cenários futuros. Você pega a média de fatores que foram acontecendo na última década e projeta um cenário com base nisso. Então, por exemplo, projeta expectativa de vida, né? Faz um cálculo matemático estatístico para aferir qual o ritmo de crescimento vegetativo da população, né? Então, são situações muito importantes, né? São indicadores muito importantes que o censo vai inaugurar, né, na década de 40. Em 1950, a pesquisa demográfica se aprofundou e coletou dados sobre a etnia do povo brasileiro. O censo foi tão importante que identificou o êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Também apurou que o Brasil estava entrando em uma fase de aumento da expectativa de vida. Então, a população rural migra para as cidades, e isso é um processo que começa em 50 e se completa nas décadas seguintes, e o Brasil sai de um país rural para um país eminentemente urbano, chegando hoje, né, o dado de 2010 apontando aí para quase 90% da população brasileira morando na cidade. O censo ele cumpre um papel social, estatístico importante, essencial. Primeiro, demonstra, né, a evolução de uma população, as principais características que compõem as estruturas etárias, né, as faixas etárias, e apresenta, né, um cenário muito importante para as políticas públicas. Né? O censo de 1960 marca o início da pesquisa de dados sobre rendimento e desemprego. O início do êxodo rural apontado em 50 foi confirmado com a pesquisa de 1970, que mostrou que o Brasil já era um país mais urbano que rural. O estudo de 1980 aprofundou dados como fecundidade, mortalidade, educação e trabalho para as crianças menores de 10 anos. O censo de 2000 pesquisou o número de alunos na rede pública e particular de ensino e também apontou que 15% da população brasileira estava desempregada. Em 2010, o recenseamento entrou na era digital e o IBGE começou a usar equipamentos eletrônicos portáteis. A análise identificou uma mudança no perfil da família brasileira. O modelo de casal com filhos deixou de ser dominante no país. Os pontos levantados nos censos são objetos de estudos e, a partir deles, são traçados panoramas sobre o que o Brasil se tornará no futuro. Mas essa análise de conjuntura pode ser interrompida porque o censo do IBGE não foi realizado em 2020 por conta da pandemia. A pesquisa deve ser realizada neste ano, mas até o momento não se tem clareza sobre a realização do estudo. Isso acontece porque o orçamento que o IBGE esperava receber para o censo era de 3,4 bilhões de reais, que serviria para a contratação de equipe e outras despesas.
mas o valor destinado para o Instituto foi de 71 milhões, menos de 5% do valor acordado. A previsão do IBGE é iniciar em agosto o trabalho de campo do Censo 2021. O Instituto aponta que, sem a realização da análise de dados, as ações governamentais pós-pandemia serão fragilizadas. Se o governo não realizar o censo de 2020, 2021, que seria a década, chamando de década, a gente sabe que o ano passado realmente era um cenário de muita incerteza, era inviável talvez realizar o censo, mas se o Estado não realizar o censo nessa década, a gente vai ter um prejuízo dos próximos 30 anos, porque vai representar um apagão de dados. Porque muitas teses que a gente vinha levantando de projeções, de cenários futuros, com base no uso da estatística, vão ficar prejudicados, se não forem confirmados em 2020.